Eu sei que vocês já estão por dentro do que está acontecendo lá em Israel, do conflito, da guerra que está acontecendo lá. Eu sei que vocês estão ligados em relação a isso. As notícias estão toda hora passando nas redes sociais, na TV, os jornais toda hora falando, pessoas explicando sobre o que está acontecendo, pessoas que entendem sobre a história de Israel, outras pessoas que entendem sobre geopolítica. Então eu não vim aqui falar nesse vídeo sobre geopolítica, sobre a história de Israel em si, sobre o motivo pelo qual está acontecendo todo aquele conflito e tal. Eu não quero falar sobre isso, mas eu quero trazer você a refletir sobre uma coisa. Esses dias eu estava vendo um vídeo, na verdade foi ontem, eu estava vendo um vídeo sobre uma criança que foi adotada por um pai. Eu vi no Instagram, talvez você já viu também. E aquela criança ficou muito feliz, cara, ao ser adotado por um homem. Era um menino e ele estava muito feliz, começou a chorar. E eu confesso que eu até me emocionei é, ao ver a emoção da criança, a emoção daquele garoto. Então eu comecei a pensar sobre a situação de Israel e sobre a quantidade de órfãos que estão sendo gerados por causa dessa guerra, por causa da consequência dessa guerra, a quantidade de crianças que estão ficando sem os pais, bebês, jovens e pais também que estão ficando sem os filhos, perdendo as filhas, famílias que estão sendo destruídas por bombas e tal, estão perdendo tudo. Eu comecei a pensar, poxa, será que, por que que eu às vezes eu reclamo tanto da minha vida? Será que os meus problemas é tão grandes mesmo? E eu começo a olhar para a situação dessas pessoas. Talvez você não pensou nesse lado ainda, não sei, mas eu comecei a refletir. Eu queria que você refletisse um pouco também. Às vezes, por que que você reclama tanto da sua vida? Porque eu sei que tem pessoas aqui assistindo esse vídeo e que às vezes vive reclamando, vive murmurando, se queixando, sabe? Falando sobre o povo israelita também, não da agora, mas no tempo antigo, quando eles estavam saindo da terra do Egito, e o povo de Israel estava saindo em direção à terra prometida, e quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles pararam e tal, acamparam ali, e o faraó começou a persegui-los e queria matar eles, e eles começaram a murmurar e tal, se queixar, a reclamar, achando que eles iam morrer naquele momento. E foram reclamar com Moisés. Quando eles reclamaram com Moisés, estavam reclamando também com Deus, se queixando de Deus, achando que Deus talvez tinha abandonado eles, porém Deus já tinha preparado ali uma saída para eles. E quando eu vejo o povo de Israel depois que eles já tinham atravessado o Mar Vermelho, eles também reclamaram do alimento que estava sendo dado a eles por Deus, que era o maná, e estavam reclamando porque estavam enjoados de comer o maná e eles queriam carne. E depois que Deus dá carne a eles, então depois mais para frente eles também começam a reclamar. Na verdade, naquele mesmo momento ali, naquele mesmo período, já começam a reclamar porque eles achavam que iam morrer de sede e Deus dá água para eles. O povo israelita sempre estava reclamando, sempre estava se murmurando, se queixando das coisas. Nada estava bom, nada estava. Eles não estavam satisfeitos com nada que Deus estava dando para eles. E pensando sobre essa guerra, quantas pessoas estão sofrendo naquele momento? Problemas tão terríveis que não, os meus problemas não se comparam. Talvez o seu problema não se compare. Eu sei que talvez tem gente aqui que está assistindo esse vídeo que já perdeu talvez um filho, uma filha, talvez já perdeu o pai, a mãe, mas eu sei que a maioria nunca perdeu. E tem muitas pessoas lá que estão sofrendo com isso. Eu fico imaginando a mente daquelas crianças agora. Crescer sem o pai, sem a mãe para poder ensinar o afeto, vão crescer sem aquele afeto, sem o carinho. E como vai ficar a parte psicológica, o emocional? Eu não consigo nem, é, eu não consigo nem imaginar, cara. E às vezes eu reclamo da minha vida, da minha situação. E eu acho que se é uma coisa que eu tenho aprendido com o ser humano, se é uma coisa que eu tenho aprendido com as pessoas, de uma forma assim, que é uma coisa assim muito negativa, é que quando não é do meu jeito, sempre tá ruim. Nunca tá bom. Às vezes eu reclamo do meu emprego, porque o meu emprego não é do jeito que eu queria, do meu trabalho.
Às vezes o meu emprego, o meu trabalho não dá a remuneração que eu queria, não dá o salário que eu queria, que eu pretendia, que eu sonhei. Às vezes eu reclamo da minha saúde demais, além da conta. Eu reclamo do lugar onde eu vivo, da minha casa, porque eu não tenho um carro, porque o fulano ou ciclano tem, eu não tenho. Reclamo da minha aparência, não estou satisfeito com a minha aparência. Nada tá bom, sabe? Se uma coisa que a gente consegue aprender com o ser humano é isso. Mas é algo que a gente deve aprender para não fazer. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Às vezes você não sabe o que é problema, você não está passando por um problema de verdade. A questão é que os seus problemas às vezes não se compara com o do outro e você reclama mais do que ele. Existem pessoas que teriam muito mais motivo para reclamar do que você, do que eu, mas não reclama, cara. E vive cada dia de uma forma assim, satisfeita, ainda vive feliz. Mas quantas vezes a gente reclama das coisas? Quantas vezes a gente vive insatisfeito? Então eu quero te exortar nesse vídeo aqui a pensar sobre isso. Para de reclamar da sua vida. Para de reclamar daquilo que você ainda não tem. Às vezes você tem pouco. Eu admito que muitas pessoas têm pouco, mas tem o que necessita, tem o que é preciso. E Deus sempre dá aquilo que é preciso para o ser humano. É claro, cada ser humano faz as suas escolhas, muitos procuram aquilo que vai desfavorecer a vida deles, e tudo tem uma consequência por causa das nossas escolhas. Mas aquele que é servo de Deus, aquele que busca a Deus, aquele que está sempre querendo fazer a vontade de Deus, Deus nunca deixa passar necessidade. E muitos dos que são servos de Deus fica reclamando da vida, fica reclamando que não tem isso, que não tem aquilo. Para de reclamar. Olha para aquele povo agora lá em Israel. Olha para aquelas crianças que não têm nada. Olha para a situação deles. Seja mais grato pelo que você tem, cara. Você que é homem, você que é mulher, você que é jovem, criança que está assistindo, sei lá. Seja mais grato pelo que você tem. Deus, ele tem dado tudo para você. Aliás, pense que Deus é tudo na sua vida. Deus, ele é tudo na sua vida. Mesmo que você tenha pouco, se ele estiver na sua vida, então você tem tudo. Você não tem falta de nada. Seja mais grato pelo que Deus tem te dado. Eu fiz até um vídeo sobre ser grato. Vou até colocar ele aqui para vocês, talvez vocês não assistiram, ir lá e assistir, sobre gratidão. Não pense que seus problemas são tão grandes que Deus não possa resolver. Qualquer problema, qualquer situação, Deus pode resolver e dar a solução, dar uma saída, porque tudo aquilo que a gente passa, Deus nunca dá além do que a gente consegue suportar. Porque quando Ele dá algum problema para a gente, permitindo que aquele problema chegue à nossa vida, Ele já dá sabendo que a gente vai conseguir sair dele. Para de reclamar da sua vida, para de se queixar. Quantas crianças, quantas pessoas passam por problemas mais terríveis do que você. Agora, nesse momento em que eu estou fazendo esse vídeo, quantas pessoas morrendo. Para de reclamar, cara. Viva mais feliz a sua vida. Seja alegre. Seja satisfeito com o que Deus tem te dado. Tenha fé que Ele vai te dar o que você precisa. Amém?